Olá pessoal, meu nome é Gabriel Oliveira, sou acadêmico da Universidade Federal de Pelotas e atual vice-presidente do grupo das ligas de cardiologia do Rio Grande do Sul. Estou aqui com o Dr. Flávio Brito. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo, Gabriel. Muito obrigado pelo convite. Prazer estar com você. Dr. Flávio, nos conte um pouquinho onde o senhor trabalha, com que especialização o senhor trabalha. Conte um pouquinho para a gente. Perfeito, Gabriel. Gabriel, eu tenho uma formação cardiológica que é um pouco diferente, mas vou explicar o porquê e porque, graças a Deus, isso está virando comum hoje, né? Eu fiz faculdade de medicina no interior de São Paulo, na faculdade de medicina de Botucatu, fiz 2 anos de clínica médica lá e fui fazer cardiologia na Escola Paulista de Medicina, na Unifesp. E lá eu tive contato com um grupo de transplante cardíaco que estava se reestruturando na época, o professor Enio Búfalo, o professor Carvalho, o professor Dirceu Rodrigues de Almeida, e foi com esses colegas que eu enveredei por uma subespecialidade que foi a insuficiência cardíaca para o cardiologista clínico. Hoje, aqui no Rio Grande do Sul, Fortaleza, São Paulo, a gente tem essa subespecialidade já totalmente credenciada, o transplante cardíaco clínico, mas na minha época, lá nos idos de 2009, era algo um pouquinho diferente. Fiquei 2 anos lá na Escola Paulista nesse serviço, e aí eu apliquei, na época, o programa Ciências Sem Fronteiras para um doutorado sanduíche de 2 anos na Universidade de Duke. E fiquei lá, meu orientador foi o professor Renato Lopes, então trabalhei com pesquisa clínica, pude ter um pouco de contato com o grupo transplantador de lá. Em 2014 eu retorno para o Brasil. Fiquei no serviço privado por 5 anos, no programa de transplante cardíaco do Hospital Israelita Albert Einstein. Fui coordenador da insuficiência cardíaca do Grupo Américas, vinculado ao Grupo Amil. E em 2019 para 20 eu resolvi voltar para o interior e hoje eu tenho a minha clínica com a família em Indaiatuba. Sou docente e responsável pelo programa de transplante cardíaco da Universidade Estadual Paulista, FMB, de Botucatu. Legal, que legal. E uma especialidade muito interessante, eu acho que o senhor pega um paciente que está praticamente terminal, né, e acaba por mudar completamente o prognóstico desse paciente. Me conte um pouquinho o que fez o senhor escolher por essa especialidade. Olha, Gabriel, eu sempre gostei muito da clínica médica, dos diagnósticos clínicos, sempre prezei muito pelo relacionamento médico-paciente, e o que mais me desafia na medicina até hoje é fazer um diagnóstico. Fazer um diagnóstico, ele demanda que você saiba ouvir, demanda que você tenha estudado e que você tenha tido contato com aquela patologia que se encontra no paciente à frente de você. Claro. Isso me encantava muito. Quando eu fui para a cardiologia, a área de terapia intensiva e hemodinâmica casou muito com o que eu gostaria. E quando eu vi os primeiros transplantes de coração ocorrerem, eu vi que a mudança era tão drástica na vida do paciente, na vida da família, apesar de ser um esforço muito grande em termos de sistema. Eu preciso de recurso de saúde, eu preciso de recurso humano, eu preciso de investimento, mas essa mudança no paciente que não tinha condição de fazer absolutamente nada e era restrito ao leito por uma qualidade de vida digna, me convenceu a seguir essa jornada, viu, Gabriel? Uma bonita história, doutor. Obrigado. E me conte como está o estado dessa fase de transplante, né, que o senhor é de São Paulo. Como é esse trabalho lá, como as facilidades, as dificuldades que o senhor encontra. Nos conte um pouquinho. Gabriel. Poxa, bela pergunta. Importante a gente falar disso, até para gerações que vêm crescendo, que vêm aprendendo a parte médica. Claro. Importante a gente ter esse tipo de visão. Primeiro, o serviço de transplante de coração que atua no Brasil hoje tem que se esforçar muito para se manter do ponto de vista de financiamento. Sim. Quando eu falo financiamento, não é só o seu salário ou o salário do cirurgião. Claro. É um financiamento de serviço, por exemplo. Conforme o meu programa de transplante ele vai aumentando, eu demando mais leitos do hospital. Sim. Então, eu preciso de uma estratégia maior para acomodar esses pacientes. Os pacientes com insuficiência cardíaca aguardando transplante, às vezes ficam 90 dias, às vezes 6 meses no hospital, ocupando um leito. Eles têm muita intercorrência, eles precisam de hemodiálise, eles precisam de assistência ventricular mecânica. Isso demanda um investimento financeiro. Isso é o primeiro ponto. E quando a gente tem uma crise financeira em qualquer país do mundo, não estou falando só o Brasil, não, a altíssima complexidade é a primeira que sofre. Claro. Então, a gente tem dificuldade de manter os serviços ativos primeiro. Precisa de vontade política dos coordenadores, dos superintendentes.
a gente precisa que os centros de transplante eles sejam algo que seja na cabeça da fonte pagadora, seja algo importante. Sim. Né? Outra questão, a gente ainda está muito aquém do número de transplantes de coração que a gente faz, porque a gente não consegue cuidar de maneira adequada dos doadores como um todo. Lógico, tem intensivistas fantásticos, serviços que cuidam bem, que fazem o diagnóstico de morte encefálica, que ressuscitam, entre aspas, volemicamente, hemodinamicamente esses pacientes, mas isso precisa se uniformizar. Né? Mas o mais fundamental é que a gente consiga organizar o nosso país, Gabriel, com centros de insuficiência cardíaca crônica que tratem os nossos pacientes de maneira adequada. Sim. Com reabilitação, com instrução, com fármacos via oral, que tragam um benefício, que mudam a sobrevida. Para quê? Para que os centros quaternários que fazem o transplante cardíaco recebam pacientes em situação clínica adequada para que o transplante funcione. Claro. E, apesar do seu trabalho ser muito bonito, acredito que o senhor tenha muita paixão, o ideal seria que cada vez chegassem menos pacientes para o senhor ter que fazer um transplante, né? Porque os tratamentos mais adequados, quanto melhor tratado o paciente, menos ele chega na fase terminal, né, doutor? Sim. Então, é um pouco dúbio essa questão, né? É dúbio em vários aspectos, viu, Gabriel? Nesse que você colocou, eu sempre brinco nas aulas, eu digo, bom, o dia mais feliz será o dia em que eu não tiver mais subespecialidade, né? E que a gente não precisar mais transplantar os pacientes. A gente sabe que existem as cardiopatias congênitas, existem doenças genéticas que podem precisar do transplante, independentemente da nossa terapia. Sim. Mas, em linhas gerais, o tratamento farmacológico ele tem melhorado muito a sobrevida dos nossos pacientes, tem melhorado muito a capacidade funcional, melhorado a condição do coração dos pacientes, isso me agrada muito. Claro, e o tratamento da insuficiência cardíaca é algo que cresce muito, né, doutor? Cada vez se descobrem novas drogas antigas, como os inibidores da SGLT2 que já tinham, são adicionadas ao esquema da insuficiência cardíaca com uma boa resposta. Então, eu acho que isso é verdade. Com isso, também, os pacientes acabam chegando melhores nesse ponto, né, nesse estágio. Sim, e quando a gente compara hoje a terapia que a gente chama, né, a terapia de convencional, com o inibidor da enzima conversora e um BRA, espironolactona, eplerenona e beta-bloqueador, e compara com a terapia dita contemporânea de hoje, com sacubitril/valsartana, um inibidor de SGLT2, espironolactona, eplerenona e beta-bloqueador, a gente fornece, quando a gente institui o chamado Quarteto Fantástico, 6,3 anos de vida para o paciente. Isso é uma coisa fantástica. Reduz o risco de mortalidade, o risco relativo de óbito em 73%, Gabriel. Isso é algo fantástico. E eu comecei a aprender, estudar a insuficiência cardíaca mais a fundo em 2008. E eu vejo que hoje a capacidade que a gente tem de estabilizar os pacientes, melhorar os corações e tirá-los de uma possibilidade de fila de transplante. E aí eu estou falando de indicação de CDI ressincronizador também, por exemplo. Com certeza. É fantástico. Sim. E essa resposta desses tratamentos realmente foi uma revolução que teve nos últimos tempos. E eu acho que agora um dos grandes desafios é aumentar o acesso a esses novos tratamentos, né? Eu sou de Pelotas, eu posso dizer, a gente tem um pouco de dificuldade, claro, agora no SUS, às vezes, com um laudo especializado, tu consegue o inibidor da SGLT2, mas tem uma dificuldade de se conseguir. Muitos pacientes acabam se perdendo no meio do processo, que tem muitos papéis, é muita burocracia. Então, eu acho que o aumento do acesso é algo bem relevante para esses pacientes. O que o senhor pensa nesse sentido? Com toda certeza, Gabriel. O pior que pode acontecer para um país é a gente estratificar níveis de terapias conforme a renda ou conforme a classe social. Confesso que no começo, quando as terapias foram publicadas, né, o estudo Paradigm do sacubitril/valsartana em 2014, os inibidores de SGLT2 mais recentemente, 2019, 2020, eu fiquei realmente com medo de uma camada da população ficar com uma terapia e a outra ficar com outra terapia. O fato é que, por diversos cenários, o acesso ao fármaco ele tem aumentado. É importante a gente dizer que existem normas técnicas bem específicas hoje para que um fármaco seja aprovado. Ele é aprovado via uma exposição para uma câmara de notáveis, chamada Conitec. Esse fármaco submetido é avaliado, toda a sua evidência, todos os estudos clínicos robustos são avaliados e, através da avaliação da Conitec, ele entra ou não no chamado nas medicações especiais de alto custo.
Então, o sacubitril valsartana entrou, então, através do preenchimento da LME, com pacientes com fração de ejeção abaixo de 35, com BNP aumentado, com sintomas, eles têm acesso, e a dapaglifosina também, como LMI para pacientes diabéticos, mas lembrar que o ministro da Saúde da gestão anterior, o Dr. Marcelo Queiroga, ele foi a última vez que se teve ingresso na farmácia de alto custo de fármacos cardiovasculares. Sim. Então, a anlodipina, o succinato de metoprolol e a dapaglifosina entraram na farmácia de alto custo e o governo subsidia esses fármacos. Então, sim, o preço talvez não seja acessível a 100% da população, sim, mas com certeza com esse subsídio aumentou na farmácia de alto custo, aumentou o acesso. E eu acho que hoje o paciente tendo acesso ao sacubitril valsartana e a dapaglifosina, ele completa o ciclo. O prognóstico do paciente tende a melhorar bastante, né, doutor? Sem dúvida. Então, tá bom. Então, doutor, foi um prazer conversar com o senhor, um prazer conhecer o senhor, tá bom? Eu acho que a gente teve uma boa discussão, deu para conversar bastante sobre a atuação do senhor, também discutir essa parte da insuficiência cardíaca, tá bem? Então, foi um prazer. Também, prazer foi meu, Gabriel, prazer pela sua, parabéns pela sua desenvoltura, né? Agradeço todo o pessoal da Socerges pelo convite. Esse congresso é fantástico e a gente tem visto que a qualidade técnica e intelectual da nossa cardiologia ela vem avançando a cada ano e isso me deixa muito feliz. Tá bom. Muito obrigado, doutor. Um abraço.